Então, meus irmãos, nós vamos ler Zacarias capítulo 4. Na semana passada, meus irmãos, nós ministramos do versículo 6 até o versículo 10 aí de Zacarias. Vimos como o Senhor, Ele iria capacitar Zorobabel para que esse descendente davídico, ele pudesse concluir o templo. Ele tinha essa missão de concluir o templo, e o Senhor é quem adestraria as suas mãos, é o Senhor que o capacitaria a essa obra que, à vista de tantos israelitas, parecia impossível. Mas o Senhor disse que Ele colocaria aquela pedra de remate. A pedra principal seria colocada pelas mãos de Zorobabel, porque Deus é quem falou por meio do profeta e Deus cumpriria. Meus irmãos, agora nós vamos então ler do verso 11 ao 14. Vamos voltar ao tema das duas oliveiras. Vamos entender nessa noite o que são essas duas oliveiras. Meus irmãos, observem aí que, ao entendermos quem são essas duas oliveiras, nós vamos observar aí como Deus, Ele capacita a sua liderança por meio do Espírito Santo. Pois bem, então vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Prossegui e lhe perguntei: quem são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: quem são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Meus irmãos, antes de nós explorarmos um pouquinho aqui esses versículos, é importante que nós pensemos sobre algo muito importante na estrutura desse livro de Zacarias, sendo mais específico, na estrutura das visões. Perceba que as 8 visões noturnas de Zacarias, elas estão aparentemente organizadas em um padrão que nós chamamos de padrão quiástico. Então, meus irmãos, uma estrutura quiástica, ela desenvolve as ideias em direção ao centro e depois para fora, né? Vai até o centro e depois para fora, formando assim uma espécie de X, não é? Por isso que é chamado aí quiasmo. Então, o par central é o destaque principal da mensagem, e a estrutura expressa isso aos leitores que estão bem familiarizados com esse recurso literário. Talvez, meus irmãos, você nunca tenha percebido isso, não é? Mas hoje, quando você for ler as Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, você vai ter, então, essa ideia que é trabalhada pelos autores bíblicos, esse recurso literário chamado quiasmo. Veja só, meus irmãos, uma coisa que nos chama a atenção. Um exemplo. A primeira visão, ela destaca os cavaleiros que vieram da onde? Dos 4 cantos da terra. Se você observar a 8ª e última visão, vão destacar, meus irmãos, os 4 carros. Então, a ligação entre os outros pares de visões não é tão óbvia, mas fica claro que há sempre um clímax entre a 4ª e 5ª visões. E as passagens centrais que se encontram aí, como eu enfatizei, no capítulo 3 e no capítulo 4. Então, meus irmãos, essas duas visões, elas formam então o cerne da sequência de visões, as quais tratam dos 2 principais líderes de Jerusalém, naquela época, que era o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel. E por meio deles,
Deus vai tratar das instituições religiosas, políticas e da própria cidade de Jerusalém. Então, essas duas visões, elas correspondem a questões vitais sobre a restauração do sacerdócio, que naquela época estava maculada, e também da corte real, porque o último rei que morreu foi amaldiçoado por Deus, não é? O Senhor dá uma palavra de condenação a Joaquim por causa da sua desobediência a Deus e por causa do seu conchave político com nações ímpias. Então, essas duas visões, elas também marcam, meus irmãos, a transição da esperança para a ação. Veja só, as primeiras 4 visões, elas diziam aos judeus que Deus estava pronto para estender sua graça em resposta à fé que eles deveriam ter. A segunda série de 4 visões estava desafiando aqui essa liderança, juntamente com todo o povo, a responder em confiança a Deus, indo para Jerusalém, reconstruir o templo e o serviço que deveria ser feito no templo. Observe, meus irmãos, que isso coincide com a vida cristã. Como assim? Nós recebemos, meus irmãos, a salvação como dom. Mas depois que nós recebemos essa salvação, nós somos ordenados a viver e servir para a glória de Deus. Lembra que nós falamos isso semana passada? Quando nós fizemos uma ligação com o texto lá de Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz que Deus, Ele nos salvou, mas Ele nos chama para nós desenvolvermos a nossa salvação. Então, algo semelhante estava acontecendo aqui. Porque o povo indo de volta para Jerusalém, reconstruindo o templo, reativando o serviço sacerdotal no templo, era uma amostra de que esse povo entendeu a mensagem de Deus e que esse povo esperava o Messias, e que esse povo esperava a ação de Deus, que viria sobre o seu povo escolhido. Se o povo não fizesse nada, era uma prova de que o povo não havia crido. O povo continuava incrédulo, descrendo das promessas de Deus. Então aqui nós percebemos Deus chamando o povo sempre a ação, a agir. Mas aqui também, meus irmãos, nós aprendemos que a igreja, o povo de Deus, tem uma liderança que é capacitada pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Porque sem essa capacitação é impossível realizar a obra de Deus. Imagine se Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote, que estava com as suas roupas sujas, como está descrito aqui no capítulo 4, se ele não tivesse sido purificado, ele não estava apto a oferecer sacrifícios no lugar do povo. Ele não estava apto para interceder pelo povo. Ele precisava ser renovado. O sumo sacerdote Josué precisava ser purificado. Foi isso que aconteceu. E isso acontece por meio da ação do Espírito Santo no nosso coração. E Zorobabel precisava ser encorajado. E esse encorajamento de Zorobabel não deveria vir pela força humana, mas pela força do Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que nos capacita para fazermos a sua obra. Então vamos entender um pouquinho aí, meus irmãos, a explicação sobre essas duas oliveiras. Esse capítulo 4 aqui, ele começa, como vocês sabem, com uma mensagem para Zorobabel, para que ele pudesse construir o templo. Mas agora, antes de prosseguir, o profeta interrompe o anjo com a pergunta que nos leva de volta à visão, a essa visão que eu mostrei para vocês aí. Então, ele descobre que há um elemento que ainda não se explicou, a saber aí, as duas oliveiras em cada lado do candelabro.
Essas oliveiras, elas fornecem o óleo, meus irmãos, para 7 lâmpadas, significando assim a suficiência de quem? Do Espírito para a obra de Deus. O óleo é símbolo da ação do Espírito Santo de Deus. Então, agora Zacarias, ele se volta à visão e pergunta, aí no versículo 11 do capítulo 4, quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Sem a resposta, o profeta é mais específico. Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Como ocorreu anteriormente, o anjo responde como se o profeta devesse entender a visão. Então, a indagação do anjo é a seguinte: não sabes que é isto? Versículo 13. Aí então, Zacarias responde, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então, o anjo responde aqui e explica quem são esses 2 raminhos. Zacarias, ao ouvir sobre o significado, né, ao ouvir que representava os 2 ungidos, então Zacarias já compreende quem é esses 2 ungidos. Zacarias então vê 2 oliveiras e em cada uma delas há, meus irmãos, uma espécie de ramo, ou mesmo um cacho de frutos, sobre os quais saem os canos e os tubos, como nós vimos aqui na imagem. E desses ramos escorre o óleo dourado, isso é, azeite, o qual, como vimos, simboliza o Espírito Santo, dentro dos tubos que levam o óleo para alimentar as chamas do candelabro. Zacarias pergunta sobre as árvores, mas sem receber a resposta, ele fala sobre esses 2 raminhos. São os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra, responde o anjo. Meus irmãos, esses 2 ramos representam os 2 sujeitos dessas visões, a saber quem? O sumo sacerdote, Josué, e o príncipe aqui, Zorobabel. O contexto, meus irmãos, e a linguagem que é usada pelo anjo deixam isso muito claro. Ele diz, são os 2 ungidos. No original hebraico, meus irmãos, estes são os 2 filhos do óleo, o que pode ser razoavelmente traduzido por oleosos. São os 2 oleosos. A nossa versão Almeida atualizada, revista atualizada, ela vai interpretar corretamente aí a tradução ao afirmar que estes são os 2 ungidos para o ofício. Ofício de quê? De sacerdote e de rei. Quando nós investigamos, meus irmãos, o Antigo Testamento, nós encontramos 3 tipos de pessoas ungidas para o respectivo ofício: profeta, sacerdotes e reis. Dos 3, 2 eram ofícios estabelecidos, ou seja, ordenados por Deus como instituições que deveriam ser permanentes da teocracia, que seria quem? O sacerdotal e o real, ofício sacerdotal e o ofício real. E o sumo sacerdote, ou os sumos sacerdotes e os reis, eles eram então ungidos para mostrar que em seu ofício eles deveriam ser os mediadores do Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus deveria agir por meio deles. Por quê, meus irmãos? Era pelo fiel cumprimento do seu ofício que a bênção de Deus sobrevinha ao povo. Esses homens deveriam ser fiéis no cumprimento do seu ofício, para que a bênção de Deus estivesse sobre o povo. Então, meus irmãos, Josué e Zorobabel são ramos da oliveira. E em suas respectivas atividades, eles eram extensões e aplicações desses 2 ofícios, que eram ofícios que nós chamamos ofícios mediatórios. Porque Deus usava o sacerdote e o rei como mediadores. Com essa explicação, aí a visão é encerrada.
Então, o sacerdócio e a realeza, ordenados por Deus, eles mediavam o Espírito de Deus, assim como o óleo escorria pelos tubos para que as chamas dos candelabros ficassem sempre acesas. Meus irmãos, o óleo é o Espírito que alimenta as chamas, que faz brilhar a luz, que dá poder a toda obra espiritual. Sem o Espírito Santo, não há como ter atividade espiritual na igreja. Lembra que lá em Atos Jesus disse que os apóstolos deveriam esperar que o Espírito Santo descesse sobre eles, os capacitando para que eles pudessem pregar o Evangelho, não só em Jerusalém, mas em todos os confins da terra? Eles deveriam esperar a capacitação do Espírito Santo de Deus. É a mesma coisa que acontece aqui. A obra só poderia ser feita, tanto no Antigo Testamento como no Novo, por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, não há obra espiritual no meio do povo. Aí, meus irmãos, em segundo lugar, nós temos a explicação sobre, então, os dois ofícios ungidos. Vamos entender um pouquinho mais sobre esses dois ofícios. Quando nós pensamos, então, no sacerdócio, nós devemos pensar, meus irmãos, especificamente em quem? No sumo sacerdote. Uma vez que Josué era quem ocupava esse ofício naquela época. Veja só, meus irmãos, eu vou dar aqui um resumo da função do sumo sacerdote. Todo ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele entrava na presença do Senhor para fazer expiação pelos pecados do povo. Primeiro, meus irmãos, ele oferecia um sacrifício por seus próprios pecados. E em seguida, ele se purificava. Depois disso, ele entrava no santuário interior, chamado de Santo dos Santos, onde o próprio Deus habitava, e ele levava então o sangue do sacrifício pelos pecados da nação. Ali então ele via a Arca da Aliança, com seus querubins e suas asas apontadas para cima, o escabelo do trono de Deus e o propiciatório do Senhor. Dentro daquela arca estavam as duas tábuas dos 10 mandamentos, que foram depositadas ali à vista do Senhor. Enquanto então o sumo sacerdote, representando aqui o povo pecador, ele deveria se colocar diante do Senhor, diante dessa arca. E o povo, claro, havia transgredido aqueles mandamentos que estavam onde? Estava lá na arca. A lei de Deus estava lá. O sumo sacerdote, ele entrava ali para oferecer o sangue de um substituto do povo. E quem era o substituto do povo? Um cordeiro. Um cordeiro sem mácula deveria ser oferecido sobre a tampa do propiciatório como substituição pelo pecado do povo. Então ele derramava o sangue ali sobre aquele propiciatório, a tampa que cobria a arca, de modo que em vez de Deus ver a transgressão da lei, Deus via o sangue do sacrifício sobre a tampa do propiciatório. Por isso, sua ira era propiciada por meio da expiação feita pelo pecado do povo. A ira de Deus era desviada por causa daquele sangue. Claro, aqui vale salientar o seguinte: todo sangue derramado ali dos cordeiros, os bodes, os touros, dos novilhos, todo esse sangue não tinha poder de perdoar pecados. Mas o sangue era uma representação, era um símbolo da obra expiatória de Cristo. Então, sempre apontava para a obra de Cristo. Isso está muito claro quando nós chegamos ao capítulo 3 de Romanos. Quando Paulo diz que Deus anteriormente, ele teve que tolerar o pecado que foi cometido no passado. Tendo em vista o quê? Tendo em vista o sacrifício de Cristo. Então, Paulo é específico ao dizer
que cada vez que se derramava sangue de um novilho, de um cordeiro, de um cabrito, aquele sangue apontava para o sangue de Cristo. Deus, então, perdoava, não por causa do sangue do animal em si, mas por causa do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que no futuro, ou seja, há 2000 anos atrás, se sacrificou pelos nossos pecados. E para o povo aqui do Antigo Testamento, especificamente o povo que estava vivendo entre Davi e Jesus, 1000 anos, até que o Cordeiro viesse e derramasse o seu sangue pelos nossos pecados. Para que houvesse o aplacamento. Lembre-se sempre, propiciação é aplacar a ira. A ira de Deus foi aplacada, foi desviada de nós, por causa do sangue do Cordeiro. Naquele grande dia, quando a ira de Deus cair sobre essa terra, o sangue de Cristo estará sobre nós, e nós não receberemos a ira de Deus. Meus irmãos, então ao remover ali a barreira do pecado, o sumo sacerdote abria ali o canal da bênção, o derramamento do Espírito Santo. Então, por meio da obra dos sacerdotes, de oferecer sacrifícios, interceder pelo povo, é que o Espírito de Deus vinha sobre o povo. Veja, meus irmãos, a importância, então, do sacerdócio ser restaurado naquela época, pós cativeiro babilônico, já que o sacerdócio havia sido maculado. Sem a ação de um sacerdote ou de um sumo sacerdote, o Espírito Santo não agiria no meio do povo. Não poderia haver ação do Espírito Santo no meio do povo. Veja como isso aqui é claro, meus irmãos. Se não há pregação do Evangelho, como é que o Espírito Santo de Deus vai agir? Será que o Espírito Santo de Deus ele pode agir convertendo a pessoa sem a palavra? Há essa possibilidade? Como é que o Evangelho ia se espalhar por toda a terra, se Deus não preparasse os vasos para isso? Os apóstolos, a igreja. Teria que haver a separação desses vasos e o enchimento desses vasos para que eles fossem capazes de serem instrumentos nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Então, era necessário que o sacerdócio fosse, então, renovado naquela época. O outro ofício, ungido, representava nessa visão o ofício do rei, ou o ofício real. O rei também, como nós falamos, era ungido como mediador. O povo, então, devia obedecer a quem? Ao rei. Mas o rei deveria obedecer à palavra. O rei deveria obedecer à palavra. Meus irmãos, de acordo com a lei estabelecida por Moisés, veja aí, Deuteronômio capítulo 17, verso 18 a 19. Veja só o que diz. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias a sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei, e estes estatutos para os cumprir. Então, o rei, quando era ungido, ele recebia essa grande e preciosa missão. O rei precisava ter a lei no seu coração. Ele deveria ser guiado pela lei. Por que vocês acham que a maioria dos reis de Israel, que levaram o povo à idolatria, a abandonar Deus, por que vocês acham que eles agiram assim? Porque eles se afastaram da lei do Senhor. Eles deixaram de amar a lei do Senhor. Lembra de Josias?
No tempo de Josias, meus irmãos, houve um grande reavivamento espiritual, porque a lei foi reencontrada. A lei, ela estava nos escombros do templo. Quando o templo estava sendo reformado, a lei foi encontrada e a lei foi lida. O rei leu a lei de Deus, então houve uma reforma espiritual. Porque o rei tinha essa função. Se o rei fosse um rei mau, como aconteceu com Manassés, aconteceu com tantos outros que nós podemos aqui nomear, como Amon e outros que infelizmente guiaram o povo para o abismo. Meus irmãos, esses reis, eles não temiam a Deus. Acais não temia a Deus. Amon não temia a Deus. Manassés só veio temer a Deus quando foi levado pelos assírios. O rei, então, ele deveria ser um modelo de fidelidade à palavra de Deus. O principal defensor da aliança. O rei deveria ser um estudioso das escrituras, da qual ele deveria fazer então uma cópia pessoal de próprio punho. De maneira reverente, ele deveria prezar pela adoração, ele deveria ser zeloso pela obediência no seu reino. Desse modo, meus irmãos, ele garantiria o favor de Deus, não só para si mesmo, mas também para todo o povo. Meus irmãos, e Davi foi um rei exemplar, cujo nome significa amado. Ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele os apacentou consoante a integridade do seu coração. Dirigiu com mãos precavidas. Salmo 78, verso 72. Por intermédio, meus irmãos, de Davi, o favor de Deus se manifestou sobre o povo. E Deus disse, Salmo 89, verso 20 a 24 agora. Vamos ler. Salmo 89, verso 20 a 24. Diz assim então. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Portanto, meus irmãos, não era pequena a responsabilidade que Zorobabel tinha. Zorobabel, ele tinha aí um histórico de homens fiéis como Davi. E Zorobabel deveria agir da mesma forma, ser fiel. Eu falei para vocês que Joaquim ou Jeconias, ele foi o último rei de Judá, mas ele foi amaldiçoado. O Senhor disse a ele que traria maldição sobre a sua casa, sobre os seus descendentes. Aí você pergunta, mas como assim? Porque Zorobabel assumiu o trono, não é? Não vou colocar o trono porque, na verdade, quem governava, quem era o rei, era Ciro naquela época, ou Dário. Mas Zorobabel se torna aí o líder da nação de Israel. Ele foi colocado como governador, mas ele fazia parte, de qualquer forma, da linhagem davídica. Por quê? Por mais que ele não fosse nem filho, nem neto de Jeconias, o último rei de Judá, ele era sobrinho de Saltiel, que era da linhagem de Jeconias. Então, era um parente distante, mas não era um dos seus filhos, mas vinha da linhagem davídica. Então, meus irmãos, Zorobabel era esse herdeiro do trono, mas, infelizmente, nunca governou como rei. Ele servia, como eu falei, como governador sobre ali o Império Persa, embora ele tenha, de fato, exercido o que nós chamamos de um governo real em Jerusalém. Então, Zorobabel era o ocupante atual do ofício real e, por meio de seus descendentes,
viria, no devido tempo, o verdadeiro rei messiânico. Então, Zorobabel tinha essa grande missão de levar o povo para a lei do Senhor, porque ele próprio apontava para esse rei messiânico. Grande responsabilidade ele tinha, tanto o sumo sacerdote como o rei Zorobabel. Meus irmãos, em terceiro lugar, a explicação aqui sobre o duplo ministério sacerdote e rei. Veja só, anteriormente, quando nós examinamos o candelabro, nós consideramos que há três principais opções prováveis do simbolismo do candelabro. O candelabro representa o templo, porque era um objeto do templo, representava a presença de Deus no ministério de Jesus Cristo, ou também poderia representar o povo de Deus no mundo, como o servo no mundo. Conforme nós estudamos, não há necessidade de nós decidirmos entre uma dessas interpretações, porque todas essas interpretações estão interligadas. Realmente o candelabro representava o templo, o candelabro representava o ministério de Jesus Cristo, e o candelabro, as lâmpadas, não é? Elas representavam o povo de Deus, a igreja do Senhor. Então, agora nós devemos nos voltar para cada um desses símbolos e ver o que as oliveiras têm a dizer sobre cada um deles. Se o candelabro representa o templo como dois ofícios, não é? Sacerdote e rei, como é que eles então vão transmitir bênção? Como é que a bênção é manifestada através desses dois ministérios? Veja só, meus irmãos, como isso é interessante. O templo, ele é o lugar onde se ofereciam os sacrifícios para expiar os pecados do povo. E essa era a tarefa de quem? Dos sacerdotes. Portanto, se o templo deveria resplandecer sua luz para fazer proclamação de Deus e da salvação, seria por meio da restauração da ordem dos sacerdotes. É por isso que a visão da purificação de Josué no capítulo 3 é tão importante, meus irmãos. Somente mediante a aceitação da obra sacerdotal por Deus é que o Espírito Santo podia retornar ao templo. Como Salomão anteriormente, Zorobabel, ele deveria então fazer o quê? Se esforçar para reconstruir o templo, para que o Senhor agisse, para que o Espírito Santo trabalhasse. E isso, meus irmãos, significa que ele devia reunir recursos, ele devia organizar a força de trabalho, oferecer proteção contra os inimigos em potenciais. Realmente, meus irmãos, nessa visão nós vemos o quanto o sacerdócio e a realeza, elas estavam interligadas no Antigo Testamento. Como é importante nós entendermos como esses dois ofícios ungidos, não é? Sacerdote e rei, eles eram importantes para nós entendermos o plano de Deus para a salvação. Como eles eram importantes para o povo de Israel, porque apontavam para a ação de Deus. Porque era por meio da união de forças, esses dois ofícios, que o Espírito Santo vinha ao templo e, consequentemente, viria também sobre a nação. Agora veja só. Quando nós vemos o ministério de Jesus Cristo, esses dois ofícios, eles se cumprem plenamente. Como o candelabro, ele representa a presença de Deus em Cristo, assim as duas oliveiras representavam a união desses dois ofícios em Jesus Cristo, no seu único ministério. No versículo 14, veja aí, capítulo 4, versículo 14. O anjo descreve Josué e Zorobabel como filhos do óleo, o que significa que eles possuem um ofício que recebe a unção com óleo. São filhos do óleo. Veja, meus irmãos, Jesus Cristo é o verdadeiro filho do óleo. Esse é o sentido literal do termo Messias, ou Cristo. Aquele que é ungido. Ele é ungido que verdadeiramente
medeia, não é, o Espírito Santo, por meio de quem se manifesta a bênção e o poder da salvação. Meus irmãos, essa ligação nos oferece uma percepção chave, a saber que o efeito pretendido do ministério de Jesus era enviar o Espírito Santo. Historicamente, essa era a culminação da sua primeira vinda. Jesus nasceu, viveu, morreu por nós, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, mas sua obra não se cumpriu até o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja. Como resume Paulo diz que Cristo nos resgatou, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas capítulo 3, de 13 a 14. Meus irmãos, a vida cristã é a vida no Espírito Santo. Era isso que Paulo estava falando quando ele declarou, lá em Gálatas 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso significa, meus irmãos, que não basta simplesmente conhecer as verdades da Bíblia. Nós precisamos ter o poder de viver de acordo com o que a Bíblia diz. Nós temos a tendência de pensar em termos de nosso perdão como se fosse um fim em si mesmo, quando na verdade, meus irmãos, é o meio para esse fim. Que Deus nos encha com seu Espírito para fazer a sua vontade. Recebemos o perdão para sermos enchidos pelo Espírito Santo. João 3,34 diz que o Pai concedeu a Cristo o Espírito sem medida. E a razão disso, meus irmãos, é que todos nós recebamos da sua plenitude e graça sobre graça. João 1, versículo 16. Cristo ele foi cheio do Espírito Santo para que nos encha. Assim como essa visão das oliveiras retrata tão vividamente o Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus flui por seu Espírito, por causa do duplo ministério do Senhor Jesus, que é nosso sacerdote e que é o nosso rei. E quando nós pensamos aqui sobre o ministério de Jesus como sumo sacerdote, nós lembramos, meus irmãos, que o sacerdote então era esse mediador entre o homem e Deus, representava os pecadores diante de Deus, oferecendo sacrifícios pelo pecado. Deus, ele deve nos julgar por nosso pecado. Esse, meus irmãos, é o principal empecilho entre nós e a salvação. É o grande obstáculo para o derramamento do Espírito Santo, os nossos pecados. Jesus, nosso grande sumo sacerdote, o que é que ele faz? Ele remove essa barreira. Hebreus 9,14 diz assim: pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Agora 1 Pedro 3,18 diz assim, 1 Pedro 3,18. Não está na projeção não, mas você abre a sua Bíblia e confira. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, como o nosso sumo sacerdote vivo, Jesus nos conduz a Deus e remove todo o pecado. Como o nosso sacerdote vivo, Cristo, também intercede por nós. Continuamente, Ele está intercedendo por nós. Como é essencial, meus irmãos, esse ministério sacerdotal de Cristo. Se não fosse pela obra mediadora de Cristo, meus irmãos. Se Jesus não fosse o nosso intercessor, nós receberíamos o juízo naquele grande dia. O Senhor, Ele nos regeria com cetro de ferro.
Mas como Cristo, ele veio como sacerdote, ele reina como rei para a nossa salvação, e por meio do seu ofício, meus irmãos, também ele envia o Espírito de Deus sobre nós. Sua primeira vinda significou a vinda do reino de Deus, uma vez que, por meio do Espírito, ele fez retroceder o reino das trevas, o reino da morte, o reino do pecado. Jesus disse lá em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Meus irmãos, é em Jesus Cristo que o que foi dito a Zorobabel se cumpre plenamente. Depois de Zorobabel, o reinado ele começou a definhar, até ser reduzido a um tronco cortado. Mas Jesus, ele é o rebento. Jesus é o ramo que brota desse tronco e se torna uma árvore completa, a videira verdadeira. Mas eu pergunto a você, e como rei, o que é que ele faz? Meus irmãos, a resposta é muito clara, como rei, ele reina. Jesus reina em nós por meio do seu Espírito Santo. Assim como Josias enviou seus oficiais para derrubar os postes de Azerá e destruir os altares de Baal, assim Cristo, que é o nosso rei, ele envia seu Espírito para arrancar os nossos ídolos. Um rei conquista e por meio do seu Espírito, Cristo conquista o nosso coração. Cristo nos concede a fé, meus irmãos. Um rei, ele provê armas, guarnece e capacita seus servos. E Cristo faz tudo isso por nós, por meio do Santo Espírito. Meus irmãos, o grande propósito do ministério de Cristo é, como nós falamos, foi enviar o Espírito Santo. E isso, meus irmãos, aconteceu há 2000 anos atrás. E é por meio do Espírito que nós somos iluminados, a nossa mente é iluminada para que nós venhamos compreender a verdade, para que venhamos nos apegar à videira verdadeira. É por meio do Espírito que nós recebemos a força necessária para lutarmos contra o pecado, para lutarmos contra o nosso próprio coração. Meus irmãos, Paulo diz que nós somos a plenitude daquele a que a tudo enche em todas as coisas. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios de Cristo. Por fim, meus irmãos, para a gente concluir, nós temos aqui, em quarto lugar, a explicação sobre as oliveiras e a vida cristã. Como é que a gente coloca em prática a visão dessas oliveiras? Elas nos remetem à vida cristã. Isso então nos leva, meus irmãos, a aplicar a visão a nós, povo de Deus. Isso é, a nossa própria santificação e testemunho no mundo. Veja aí, Apocalipse capítulo 1, de 5 a 6, diz que Cristo nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara. Fomos feitos reino e sacerdotes. Pedro também se refere a nós como templo de Deus. Veja aí, 1 Pedro 2,5 agora. Vou colocar aqui na projeção. 1 Pedro 2,5. Sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,9 também, veja o que Pedro acrescenta, nos lembrando dessa visão aqui de Zacarias. 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí nós temos a pergunta: como os cristãos exercem o sacerdócio e o reinado? Primeiro, meus irmãos, fazemos isso na nossa luta contra o pecado. Nos lembrando, meus irmãos, que Jesus nos purifica da culpa, do pecado e do seu poder. O pecado não pode mais nos escravizar. Fomos perdoados. Fomos libertos dessa escravidão.
Dependemos, meus irmãos, da dupla obra de Cristo para obter essa cura dobrada. Dependemos do seu ofício sacerdotal para nos purificar da culpa do pecado e dependemos do seu ofício real para nos libertar do poder do pecado. Mediante a fé, meus irmãos, no sacerdote rei, Jesus Cristo, os cristãos, eles devem viver como santos, justificados. Aqueles que foram purificados, aqueles que foram justificados, equipados para a batalha espiritual, não com as nossas próprias forças, mas por meio do ministério de Cristo, por meio do seu Espírito Santo que nos capacita a cada dia. Segundo, o mesmo deve ser dito sobre o nosso testemunho. Primeiro, fazemos isso na nossa luta contra o pecado. Nós exercemos o nosso sacerdócio e o reinado lutando contra o pecado e contra o seu poder, pela força de Cristo, pelo seu Espírito. Segundo, testemunho. Como os sacerdotes, meus irmãos de Israel, sustentamos diante do mundo o evangelho do sangue remidor de Cristo. Deus, ele nos confiou o ministério sacerdotal da reconciliação. É isso que nós temos que proclamar. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meus irmãos, nossa mensagem ao mundo é a cruz, onde o sangue de Cristo foi derramado para reconciliar os pecadores com Deus. Mas lembre-se também que nosso testemunho requer que também participemos do ofício real de Cristo. E nós fazemos isso quando nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós servimos como oficiais reais de Cristo nesse mundo, meus irmãos, estendendo o seu reino por meio das obras de justiça, pelas obras de misericórdia, pelas obras da verdade. Não é só falando, não, mas é vivendo, é pedindo: Senhor, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. É praticando obras de justiça, de misericórdia e de verdade. Foi por isso que Jesus disse lá em Mateus 5,16. Veja, como uma luz no candelabro, Jesus disse assim para mim e para você: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, a nossa luz tem que brilhar diante dos homens. E eu pergunto para você: a sua luz tem brilhado diante dos homens? Será que nós temos testemunhado, não só com palavras, mas com atos, que nós pertencemos a Deus, que nós somos esse povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, sacerdócio real? Será que testemunhamos de uma maneira tão elevada assim sobre o nosso Deus, através do que nós fazemos? Quando a nossa luz não brilha, mas quando os ímpios veem em nós as más obras, o nome de Deus vai ser blasfemado. Você, essa semana, viu o que aconteceu, o que vem acontecendo, né, com tantos religiosos que dizem que amam a Jesus. A luz dessas pessoas tem brilhado no mundo? Não. Mas vamos para bem perto, para a sua casa, para o seu trabalho. A sua luz tem brilhado diante dos seus filhos, diante do seu cônjuge, diante dos seus vizinhos. Será que as pessoas em casa, meus irmãos, podem ver Cristo em nós? Por mais falhos que sejamos, irmãos. Será que as pessoas que estão mais próximas a nós podem enxergar Jesus em nós e dizer assim: realmente, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha são falhos, são pecadores, mas eu consigo enxergar Jesus neles? Será?
Que Jesus Cristo, meus irmãos, nosso sumo sacerdote e rei, encha a cada um de nós com seu Espírito em abundância, para que nós sejamos conduzidos a vivermos uma vida onde realmente nossa luz possa brilhar diante dos homens. Para que nós possamos viver como homens e mulheres de fé, que amam a Cristo, que querem servir a Cristo, que se dedicam ao Senhor Jesus, que estão dispostas a morrerem pelo Senhor Jesus, o nosso sacerdote, o nosso profeta, o nosso rei. Que a nossa luz brilhe diante dos homens, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra, que foi ministrada aos nossos corações. E te suplicar, Senhor, ajuda-nos a exercermos, Senhor, esse duplo ofício. Que possamos, Senhor, sermos esse sacerdócio real nesse mundo de trevas. Ó Deus, fortalece-nos, enche-nos com teu Espírito Santo. Somos apenas, ó Deus, vasos ou tubos por onde passam a obra do teu Espírito. Queremos ser usados por ti, ó Deus. Queremos ser usados por ti. Então nos enche. Tira de nós toda a impureza. Purifica-nos. Purifica as nossas mãos. Ó Deus, talvez sejamos sujos, maculados por causa do pecado, dos vícios, dos ídolos do nosso coração. Talvez sejam esses ídolos, ó Deus, que nos têm impedido de testemunharmos o Senhor nesse mundo de trevas. Talvez sejam esses ídolos, Senhor, que têm prejudicado o relacionamento conjugal. Talvez sejam esses ídolos, Senhor, que tenham prejudicado o relacionamento com filhos. Talvez sejam esses ídolos, Senhor, do coração que tenha trazido prejuízo, Pai, para as finanças. Ó Deus, certamente é por causa desses ídolos que muitas vezes nós amamos tanto e não queremos abrir mão deles, que nós temos nos afastado de Ti, Senhor. Estamos sujos, incrédulos. Então, nessa noite nós te suplicamos, faz, Senhor, o que Tu fizeste com Josué, o sumo sacerdote. Purifica-nos. Purifica-nos. Faz, Senhor, o que fizeste a Zorobabel. Capacita-nos, ó Deus. Capacita-nos por meio do Teu Santo Espírito. Para que nós venhamos a cada dia mortificar o nosso eu. Para que a cada dia venhamos, Senhor, nos esvaziar de nós mesmos, da nossa vontade, e dizer, Senhor, que venha o Teu reino, e que a Tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que a nossa luz brilhe diante dos homens. Ajuda o Teu povo, Senhor, me ajuda. Nós precisamos do Teu Santo Espírito. Precisamos estar cheios do Teu Santo Espírito, para que possamos viver como sal e luz nessa terra de trevas, Pai. Assim te oramos, Pai. Gratos por Tua palavra que estudamos essa noite, em nome de Jesus. Amém.